Seguinte, você provavelmente vai perder dinheiro se começar a investir antes de ver esse vídeo. E se você já investe, esse vídeo se torna ainda mais importante para poder te ajudar a consertar o rumo que você dá para sua grana. Porque existe um inimigo sorrateiro e ardiloso que persegue todos os investidores desse país. E não, eu não tô falando da inflação e nem da política. Esses daí todo mundo já conhece. Eu tô aqui para te mostrar como lidar com algo novo. Meu nome é Elon Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Os maiores inimigos dos investidores são seus vieses mentais. Uma vez que esses vieses são invisíveis e, na maioria das vezes, passam, despercebidos. Mas existe um viés em específico que tenta puxar o tapete de todo mundo. Mas antes de falar mais sobre ele, eu preciso te explicar o que é um viés mental. O ser humano é previsivelmente irracional. De certa forma, nós até conseguimos prever situações que nos fazem tomar decisões ruins. E nós temos dois tipos de raciocínio: o raciocínio de curto prazo e o de longo prazo. E para dar os devidos créditos, isso que eu tô falando veio do livro Rápido e Devagar, do Kahneman. O pensamento de curto prazo é mais intuitivo e mais rápido. Já o de longo prazo é mais lógico e lento. Adivinha onde moram os vieses? Exatamente, no raciocínio de curto prazo. Mas o que é um viés? De forma simples, um viés é uma tendência que temos para algo. E eles são completamente darwinistas, fizeram parte da nossa evolução. Afinal, o ser humano do passado não poderia ir lá e conferir se o barulho que ele escutou que parecia uma onça era uma onça mesmo, ou se ele só estava enviesado. O ser humano do passado não poderia ver um monte de animais correndo para um lado e ir para o outro para lá conferir se tem algum perigo mesmo ou se os animais só estão seguindo o efeito manada. Então todo viés que nós temos hoje tem uma causa que remonta a quem somos. E aí sim entramos no FOMO, que é o grande vilão dessa história. Vamos supor que você estudou um investimento e chegou na conclusão de que ele não tinha os pré-requisitos necessários para passar no seu padrão de qualidade. Ou seja, você não vai investir naquilo por algum motivo. Por exemplo, você estudou uma criptomoeda tipo Bitcoin e considerou que aquele projeto ali não teria futuro. Vamos chamar esse investimento de Júlio, para ficar mais fácil, vamos falar do Júlio. Júlio, o investimento. Você decidiu não investir no Júlio. Tadinho dele, né? Mas fazer o quê? Porém, os seus amigos investiram no Júlio. Mesmo com você falando que tinha estudado e que parecia não ser uma boa ideia, seus amigos foram lá e investiram no Júlio. 3 meses depois, o Júlio já tinha se valorizado em 30%. Ou seja, a pessoa que colocou R$100 lá já teria 130 nesse momento. 10% ao mês, loucura! E seus amigos estão ganhando uma grana nessa brincadeira. O que você faz nessa situação? Seus amigos investiram no Júlio, já ganharam 30% nos últimos 3 meses e você ainda não investiu nele. O que você faz? Responde para si mesmo ou anota em algum lugar essa resposta. Vamos continuar. Passaram mais 9 meses e o Júlio continuou subindo. Seus amigos já ganharam mais de 60% de retorno graças ao Júlio, o investimento que você era contra. E aí, o que você faz agora? Seus amigos já estão há 9 meses investindo no Júlio, já tiveram um retorno absurdo e você ainda não investiu no tal do Júlio. O que você faz nessa situação? Anota a sua resposta ou responde para si mesmo e fica com essa informação aí guardada na sua cabeça. Se os princípios desse investimento continuaram os mesmos, ou seja, aqueles que você não tinha gostado, e mesmo assim em algum momento dessa história você resolveu investir nele porque seus amigos estavam ganhando dinheiro, porque seus amigos estavam tendo um retorno absurdo, seja lá nos 30% ou nos mais de 60%, você acabou de ser enganado pelo FOMO. FOMO é uma sigla que significa Fear of Missing Out, que no nosso bom português significa medo de ficar de fora. De fora do quê? Do investimento do momento. Daquilo que está dando dinheiro para todo mundo, menos para você. Quando estamos investindo, o certo não é julgar as nossas decisões pelo resultado que temos no curto prazo. Nós devemos julgar pela profundidade e assertividade da análise que fizemos antes de investir naquilo e pelos resultados no longo prazo. É muito melhor investir em algo que você tem certeza que é bom, que você sabe que é bom
e se ferrar um pouquinho ali no curto prazo, do que ir na onda da galera e correr riscos desnecessários, porque quando você vai na onda, você está desinformado, você está exposto, você está frágil. O mundo dos investimentos é lotado de juros, é lotado de investimentos do momento, e se você se deixar levar, todo dia vai ter um FOMO diferente na sua porta. Quer exemplos? Vamos lá, vamos para a prática. Você investiria nessa empresa? Seja sincero. E nessa empresa, você investiria? Responda com sinceridade para esse vídeo ser ainda mais eficaz na sua vida. Se você respondeu sim em qualquer um dos dois gráficos, toma muito cuidado porque provavelmente você não está investindo direito. Eu não te dei dado nenhum sobre a empresa, eu te mostrei um gráfico e você teve que analisar com base em umas linhazinhas. A resposta certa seria não, nem a pau, não faço ideia do que você está falando. Pode ser qualquer empresa, pode ser uma empresa quebrando, sei lá. Pode ser desde uma empresa que vende livros até uma empresa que vende motosserras e motores industriais, sei lá. Aí, Luan, mas no primeiro gráfico ele tava subindo, então a empresa é boa. Tem muita empresa ruim no mercado, tem muita empresa que não é tão boa assim, às vezes tá até quebrando, que se valoriza bastante num curto período de tempo, por causa de pura especulação. Então não, isso não é uma boa referência. E para te quebrar ainda mais, eu tenho uma coisa a te revelar. Esses dois gráficos são da mesma empresa em momentos diferentes. Esses gráficos são da nossa queridíssima, digníssima Magalu. Uma das empresas que mais gerou FOMO nas pessoas nos últimos anos. Se você fizesse uma análise puramente gráfica ou só fosse na onda da galera, você investiria na empresa, provavelmente ia ver ela se valorizando, né? A Magalu passou um bom tempo quase que indo apenas para cima. E depois, quando ela começasse a cair, você ia vender e possivelmente ia tomar até um prejuízo. Porque você não tem uma explicação plausível para ter empresa, você está indo simplesmente na onda da galera. E na hora da dificuldade, que é o momento em que você precisa rever os seus conceitos, ver os princípios da empresa, lembrar por que você investiu naquilo ali, a sua justificativa vai ser: é porque tava subindo, né? Todo mundo investiu, eu queria ganhar dinheiro. Eu senti FOMO pela Magalu. Todo dia eu acordava e falava com alguém ou pensava sozinho no meu quarto: esse preço tá insustentável, eu não vejo tanta coisa assim na Magalu. A empresa é boa, tá investindo em tecnologia, mas não é isso tudo. Tá caro, tá caro, tá caro, tá salgado, não é possível, eu tô ficando doido. Meu Deus do céu, eu não consigo ver tanta coisa assim na Magalu. Mas lá no fundo tinha uma coceirinha. Uma vontadezinha de investir meu dinheiro na Magalu só porque todo mundo estava ganhando dinheiro com ela. Mesmo que toda vez que eu analisasse a Magalu eu chegasse na conclusão de que, olha, eu acho que a galera tá exagerando. Eu acho que a galera tá errando a mão. E se você já sentiu essa coceirinha também, sendo investidor ou não, às vezes seu vizinho ou amigo seu falou de algum tal investimento e você ficou com vontade de entrar nessa só por FOMO, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, aprender a investir de verdade, e já deixa um like aqui embaixo para me dar um apoio, para apoiar o canal e para mostrar que você está curtindo o conteúdo até agora. Um outro exemplo recente são os jogos NFT. E eu até fiz um vídeo na época explicando como esses jogos funcionavam e por que eles eram uma furada para a grande maioria das pessoas que fossem entrar nessa. Eu vi muitas pessoas próximas a mim entrando no Bomb Crypto, por exemplo, que era um jogo que estava em alta, literalmente explodindo na época. E, teoricamente, esses amigos meus estavam ganhando muito dinheiro no início com as criptomoedas dentro do jogo e tudo mais. E quase que eu entrei, eu me controlava o tempo todo para não cair no FOMO. E no caso do Bomb Crypto era até pior, porque NFT é uma coisa nova, então fica ainda mais difícil de tentar analisar qualquer coisinha ali. A Magalu ainda tinha confiança na minha análise. NFT, tá todo mundo meio em cima do muro ainda. Então eu tive que me controlar muito para não começar a jogar os jogos NFT que me recomendavam. Porque eu não via isso como uma boa forma de investimento e eu achava os jogos ruins, então eu não ia nem me divertir com o jogo e não acreditava que ia me dar dinheiro, então não fazia sentido, pela minha análise, entrar nessa. Conclusão, dá uma olhada na Bitcoin, que é a moeda que era usada dentro do Bomb Crypto, que a galera farmava para ver ela se valorizando, vender e ganhar dinheiro. Ainda bem que eu confiei nos meus conhecimentos e da minha análise. Hoje é fácil falar isso. No meio de 2021, quando tava se valorizando absurdamente, todo dia eu acordava com uma coceirinha. E assim, mesmo que eu estivesse errado e o Bomb Crypto continuasse se valorizando absurdamente e tudo mais e não tivesse nenhum tipo de problema, no mercado financeiro é melhor você errar sabendo o que você está fazendo do que acertar na sorte.
Então, para ganhar um selo anti-mané, você sempre vai analisar com atenção os seus investimentos e sempre vai questionar as suas decisões antes de tomá-las. O que eu sei sobre esse investimento? Se não tivesse subindo, eu ainda investiria nisso? Tem alguma influência externa me pressionando? Eu estou sendo pressionado de alguma forma? As pessoas estão falando muito sobre esse investimento? Por que eu estou entrando nesse investimento? Por quanto tempo eu planejo continuar investindo nisso? Essas duas perguntas do final, inclusive, são as mais importantes. Você pega o viés na hora que se pergunta o porquê daquilo que você está fazendo. Porque você sai do pensamento automático. Você sai do raciocínio rápido. Se a justificativa for algo do tipo, eu quero ganhar dinheiro logo. Ou, porque meus amigos estão ganhando muita grana com isso. Muito provavelmente você está sendo vítima do FOMO. Agora, se a justificativa for algo do tipo, esses investimentos fazem sentido para os meus objetivos. Ele faz sentido na minha carteira de investimentos. Eu estava sentindo falta desse investimento aqui, eu acho que ele agrega bem com os outros investimentos que eu tenho. Eu acredito nele para o longo prazo. Ou, às vezes, até de uma forma mais específica, como fazendo análise XYZ com base nesses dados, eu acredito que esse é um bom investimento. Meus parabéns! Se sua resposta estiver caminhando por esse lado, você está investindo direito. Ainda enviesado, porque é quase impossível você se livrar de todos os seus vieses. Mas, pelo menos o FOMO, que é um dos mais perigosos, você está jogando fora. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.